Então hoje seja muito bem-vindo ao canal Matheus Hall e nós vamos falar direto ao ponto de 7 ações estratégicas para 2021. E o que eu quero dizer quando eu falo que essas ações são estratégicas? É porque essas ações podem apresentar uma valorização no médio prazo, pensando em alguns fatores que a gente vai narrar aqui nesse vídeo. Não significa que não existe nenhuma garantia de que esses ativos vão se valorizar, mas é muito interessante você pensar em teses de investimentos diferentes de que você vê aí em demais vídeos no YouTube. Então, se esse tipo de conteúdo te interessa, não deixa de se inscrever no canal. E eu tô sem tempo aqui para te enrolar, então já vamos passar para a primeira ação. A gente vai estar falando agora de Santos Brasil, STBP3, uma empresa do ramo de logística portuária e logística para além do porto, gigantesca, conhecida principalmente por operar no maior porto do Brasil, que é o Porto de Santos, um dos maiores portos ali do mundo. O serviço da empresa inclui o descarregamento de containers e o manejamento de estoque, além da distribuição do produto que chega por meio dos portos para além dos portos, para centros de distribuição e por aí vai. A empresa tem muita logística envolvida tanto na chegagem ali dos containers, tanto no transporte deles. E no pregão de ontem ela se valorizou mais de 20%. As ações de Santos Brasil e STBP3 estão valendo R$ 7,11. E o PL da empresa agora, como ela apresentou prejuízos, ele está em menos 445. O PVP dela está um pouquinho esticado em 2,92. Mas agora eu vou te falar por que ela é uma ação estratégica, pensando não só no médio prazo, mas também no longo prazo. Uma ação para você carregar em carteira. Eu tenho Santos Brasil em carteira e eu vou falar aqui um pouco mais sobre o motivo pelo qual eu acredito na empresa. Primeiro motivo é o aumento nas exportações. O que acontece? Com a reabertura das economias, a Santos Brasil apresentou um bom resultado trimestral. Uma vez que o mercado da empresa é o transporte de containers, ela depende também da exportação e da importação de produtos em matérias-primas e por aí vai. A empresa teve dificuldades no momento da crise, na qual a maioria dos portos internacionais e nacionais tiveram que ser fechados, porque o transporte de carregamentos ali internacional é muito sensível quando a gente está falando de um cenário de pandemia. Mas agora a empresa vem apresentando melhores resultados, mas sem contar esse fator de curto prazo, de um período de tempo um pouco menor, a gente tem o aumento da capacidade do Porto de Santos para os próximos anos. Um aumento de cerca de 40% nos próximos 20 anos está sendo previsto para a localidade onde a empresa principalmente opera, no Tecon Santos, que é o terminal ali do Porto de Santos que ela opera. Além disso, a gente tem uma série de privatizações que vem acontecendo no terminal portuário de Santos e nos demais portos que a empresa opera. Isso pode fazer com que ela ganhe cada vez mais mercado. E como a gente sabe, o mercado acompanha o crescimento de lucro e receita das empresas da Bolsa de Valores. Então, quando a gente vê uma empresa crescendo, a tendência é que o mercado olhe para aquilo, antecipe esse crescimento há alguns anos e aí traga isso para valores presentes, e isso pode fazer com que a sua cotação apresente aí uma valorização. Comenta aqui se você tem Santos Brasil. Vamos passar para a nossa segunda empresa, que é a Sinqia, uma empresa de softwares para o sistema financeiro. Para você que não conhece, a Sinqia é uma empresa de tecnologia que fornece sistemas para o mercado financeiro como um todo, tanto para bancos, consórcios, previdências, fundos de investimentos e por aí vai. Os principais produtos da empresa são softwares, mas também ela atua com serviços de outsourcing e consulting, que é terceirização e consultoria, tanto na instalação quanto na manutenção de softwares. A empresa fez diversas aquisições no ano de 2020 e tem um perfil extremamente agressivo e vem ganhando muito mercado. Atualmente, cada ação da Sinqia SQIA3, se você quiser anotar, está valendo R$ 22,73. O PL da empresa está em 323, um PL bem esticado, mas é porque o mercado brasileiro está bem animado com empresas de tecnologia. Esse é um movimento que a gente consegue ver em TOTVS, um movimento que a gente consegue ver em Localweb, um movimento que a gente consegue ver em Neogrid e das outras principais empresas de tecnologia na nossa Bolsa de Valores. E além disso, o PVP dela, que é quanto o mercado está disposto a pagar pelo seu patrimônio líquido, está em 3,68. E assim que não tem um grande patrimônio líquido, mas tem uma capacidade de crescimento muito grande. Falando nisso, por que ela pode ser considerada uma ação estratégica então para 2021? Eu separei aqui 3 principais motivos. O primeiro deles é o cenário de Open Banking, na qual o usuário vai ser dono dos seus dados e os bancos vão ter que compartilhar as informações sobre você, sobre a sua conta corrente. E esse compartilhamento de informações pode fazer com que a Sinqia opere por meio de APIs, que são plataformas de programação aberta para o compartilhamento de dados por meio de bancos. Cara, isso se você quiser estudar, eu recomendo, é uma coisa que eu estudei bastante antes de investir em Sinqia. Não vou me estender aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Outra coisa que pode fazer a Sinqia ganhar muito
muito mercado também é um movimento que a gente viu em 2020 e que pode se manter para o longo prazo, que é a migração dos funcionários dos bancos por meio dos home offices. O mercado vai ter que se atualizar. A gente viu que os bancos foram extremamente eficientes de mandar seus funcionários para casa. O home office vem funcionando legal para o sistema bancário. Isso pode fazer com que esse novo mercado, essa nova forma de trabalhar no setor bancário, demande sistemas diferenciados por parte da Sinqia. Isso pode fazer com que ela tenha mais produtos a oferecer para o mercado de bancos, consultorias ali para o mercado de consórcios, para fundos de investimentos, previdência e por aí vai. Sem contar que ela adquiriu ali uma participação no mercado de previdências do Itaú Unibanco, que é o maior banco privado do Brasil. Isso pode fazer com que ela tenha muito mercado. Nos próximos trimestres a gente vai dar uma olhada de perto aí nesses resultados. Outro fator também, além do home office do Open Bank, são as fintechs. O crescimento das fintechs pode fazer com que as empresas terceirizem ali a criação de sistemas para o mercado financeiro para outras empresas. Uma startup que cria uma solução específica para o mercado financeiro pode demandar de uma certa consultoria e também de um certo sistema proveniente ali da Sinqia. E esse crescimento das fintechs beneficia a Sinqia diretamente. Agora vamos passar para a nossa terceira empresa, e essa aqui é uma que eu invisto e falo bastante aqui no canal, mas está um pouco sumida nos últimos tempos. A gente vai estar falando agora de WEG3, empresa de Jaraguá do Sul que migrou para o mundo todo, que atua por meio de motores elétricos, motorredutores, materiais para geração, transmissão e distribuição de energia, tintas e vernizes, materiais de acabamentos como pilhas, tomadas e por aí vai. Uma empresa gigantesca que atua no mercado energético de maneira muito forte, principalmente conhecida pelos seus motores elétricos, e também tem grande representatividade nos equipamentos que englobam o mercado de energia elétrica, GTD, geração, transmissão e distribuição. A WEG é conhecida amplamente tanto no mercado nacional como no internacional e tem atuação em mais de 40 países e fábricas espalhadas pelo mundo todo. Atuações em países asiáticos, em países europeus, africanos, da Oceania e o mundo todo. A WEG é realmente uma empresa muito interessante e que investe cerca de 3% de toda a sua receita líquida em tecnologia e informação, cara, tecnologia e inovação. Olha aqui, ó, eu chego a arrepio só de falar. A WEG, então, cada ação dela, WEG3, WEGE3, está valendo R$ 76,16. O PL dela está um pouquinho esticado em 68,28 e o PVP dela está em 13,82. A WEG pode bombar basicamente por conta da sua alta representatividade no mercado internacional e a volatilidade do câmbio, a volatilidade do dólar. O dólar está bem volátil, está subindo bastante apesar da correção na nossa taxa de juros. Apesar disso, 60% da receita da companhia é dolarizada, vem do mercado internacional, e isso pode fazer com que ela multiplique o seu capital ainda mais. Você quer saber um pouco mais sobre a WEG, quer saber por que ela pode ser uma das melhores ações de crescimento para 2021? Aqui embaixo, cara, tem um relatório que me ajudou bastante para constituir o meu vídeo e também a minha tese de investimentos por parte da empresa, a Levante, patrocinadora do canal. E eu não tô falando isso aqui só porque ela me patrocina, tá? O relatório tá realmente muito bom. Baixa que tá bem aqui o primeiro link na descrição. Então vamos passar para nossa próxima empresa, cara. Essa aqui é uma empresa conhecidíssima do canal. O pessoal que assiste o canal mais recorrentemente tá até enjoado. Se você quiser, aqui embaixo, como sempre, tem aquela minutagem para você passar para a parte que te interessa, para a próxima empresa, se você quiser. A gente vai estar falando agora de Sanepar, SAPR4, uma empresa do mercado de saneamento controlada pelo estado do Paraná, que possui mais de 55 mil quilômetros em linhas de coleta e tratamento de água e mais de 36 mil quilômetros em coleta, tratamento e distribuição de esgoto. Atende mais de 375 localidades e mais de 3 milhões de clientes, representativamente ali no estado do Paraná. A empresa sofreu bastante em termos de cotação por diversos motivos que eu já tratei aqui no canal. A gente teve estiagem no Paraná, a gente teve interferência governamental pesada na empresa, que é controlada pelo Estado, com relações ao seu reajuste tarifário. O mercado de saneamento sofre de certos reajustes tarifários por conta de que é uma utilidade básica, utilidade pública, e por conta disso, essas empresas são remuneradas em contratos de período de duração mais longos, corrigidos pelos principais índices de inflação, que é o IPCA e o IGPM. O índice trocou, o reajuste veio abaixo de 9% para 5%, e o mercado desanimou, considerando também a interferência governamental e a estiagem no Paraná. Mas agora vamos falar de indicadores para depois eu te falar por que a Sanepar pode bombar. Cada ação da Sanepar, R$ 4,30, o PL da empresa está em 6,52, o menor PL dessa lista, e o PVP dela está em 0,94. Empresa sendo negociada abaixo do valor patrimonial, todo mundo sabe que é uma delícia e que eu gosto bastante. Por que a Sanepar pode decolar e pode ser uma ação estratégica para 2021? Primeiro é a retomada das chuvas no estado do Paraná. Vários inscritos aqui do canal já comentaram aqui embaixo falando ali
que as chuvas estão retomando, mas não são aquela beleza toda ali que os reservatórios estão lotados, não está assim ainda, mas está melhorando a situação. Isso pode fazer com que a empresa tenha mais produto para poder girar, isso pode fazer com que ela se valorize, tenha mais receita e por aí vai. Além disso, a gente tem o marco legal do saneamento vindo aí, a agenda de melhorias econômicas está acontecendo, o Paulo Guedes está tentando, ainda não passou, mas caso passe no ano de 2021, a empresa pode ter mais concorrência, tá? Isso não é só benefício para a empresa, o mercado de saneamento vai sair um pouco mais da mão do governo, a empresa pode ter que dar uma rebolada ali, pode ter que dar uma melhorada, mas ela mesmo assim ganha mercado, porque agora os contratos vão funcionar de uma maneira diferente. Se você quiser um vídeo só sobre isso, eu posso trazer aqui no canal. E sem contar que as ações estão extremamente baratas, isso aí abre uma margem de segurança para você fazer a aquisição ali das ações de Sanepar, que está sendo negociado a um PL de 6, um PVP de 0,94, né? Então vamos passar agora para nossa próxima empresa, essa aqui está recorrente aqui no canal também, é a Itaúsa, ITSA3 e ITSA4, a holding controladora do maior banco privado do Brasil, que tem negócios na Alpargatas, que é dona da marca Havaianas, Alpa 3, Alpa 4, dona da Duratex, empresa de materiais básicos, está listada em bolsa também, Detex 3, dona da Deca, Portinari, Duraflor, Deca e por aí vai. Além disso, ela tem a questão de imóveis também por meio da Portinari, e não só essas duas principais empresas e também o Itaú Unibanco, a gente tem a NTS, que é a empresa de transporte de gás, e mais recentemente ela fez a aquisição da Copagás. Itaúsa está sendo negociada a R$ 10,12, um PL de 12,06 e um PVP de 1,48. Não é dos mais baratos do mundo, mas são indicadores ali saudáveis para quem é investidor fundamentalista. E também a gente tem a questão dos dividendos, que no ano de 2021 foi bem fraco e o último pagamento de dividendos da empresa também não foi lá essas coisas. Mas por que a Itaúsa pode bombar? Primeira questão é com relação à cisão entre XP e Itaú Unibanco. Para você que não sabe, o Itaú investiu na XP lá em 2017 cerca de 6 bilhões de reais, comprou mais ou menos 48% da empresa, mas ficou impedido ali de exercer o controle da companhia. Agora eles querem transformar esse valor direto para os acionistas e vender a sua participação num movimento chamado de spin-off. Essa cisão vai originar uma nova empresa. E quem é acionista aí de Itaú Unibanco vai ter ações da XP. A Expart vai ser uma empresa que vai abrir capital na nossa bolsa de valores para destravar esse valor ali de dentro do Itaú. E como a Itaúsa tem grande parte do capital social do Itaú Unibanco, ela pode receber essa grana e viabilizar novas aquisições. Falando em novas aquisições, esse é outro fator que torna a Itaúsa uma ação estratégica, tá? O Setúbal, ou o Setúbal, pode falar do jeito que você quiser, que é o controlador ali, o chefe pensante da Itaúsa, falou que quer aumentar o portfólio da holding ali para cerca de 10 a 12 empresas num período de 4 aninhos, cara. Isso pode fazer com que a Itaúsa se valorize muito. Por quê? Imagina a Itaúsa, que tem grande parte da sua receita atrelada ao Itaú Unibanco, cerca de 60%, diminuindo essa representatividade, diversificando em novos negócios. Isso pode significar mais dividendos, caso ela invista em empresas como seguradoras ou companhias de energia elétrica. Pode significar mais dividendos, mas também pode significar crescimento. Vai que ela não opte ali por vender essa parte do Itaú e opte ali por manter essa participação da XP como uma nova empresa no portfólio da holding. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, mas dá pra ver que tem muita coisa que pode fazer a Itaúsa se valorizar. E, além disso, a gente tem o marco legal do transporte de gás, tá? Mais ou menos ali 70% do mercado de transporte de gás está na mão de estatais, está na mão de empresas controladas pelo governo ou está na mão do próprio governo. Mas a NTS, que a gente sabe que faz parte da Itaúsa, é uma empresa de transporte de gás, e o marco legal do transporte de gás pode fazer com que a NTS, que atua única e exclusivamente nesse segmento, tenha mais mercado, e isso pode fazer que a Itaúsa se valorize bastante, a NTS tenha mais receita e o mercado acompanha, como eu disse antes, o crescimento da receita nos lucros da empresa. Vamos passar para a penúltima empresa, cara. A última empresa está bem estratégica, segura aí se você ainda não foi embora. Vamos falar de Magazine Luiza, quem me dera, eu falando de Magazine Luiza. Você não esperava por essa, né? MGLU3, uma das maiores varejistas da nossa bolsa de valores, a maior varejista em termos digitais, perde para a Via Varejo porque ela tem menos quantidade de lojas. A Via Varejo tem cerca de 1.173 ou 1.073 lojas, a Magazine Luiza tem 1.010, 1.100, alguma coisa assim. Ela perde para ele no número de lojas, mas em termos de faturamento é a maior varejista do Brasil. Uma empresa extremamente interessante que investe muito em aquisições, investe muito em tecnologia e que atualmente já pode ser considerada ali como um e-commerce com calor humano. Ela própria se define como uma plataforma de e-commerce com calor humano. Não sei a frase certinha, se você souber ali, já comenta aqui embaixo.
Então a Magazine Luiza, como todo mundo sabe, é uma empresa que diversificou muito, tanto com a aquisição de novos negócios, mas também transformando o varejo no chamado Omnichannel, copiando ali o modelo da Amazon, na qual todas as lojas são transformadas em pequenos centros de distribuição e ela consegue ali fazer uma gestão muito eficiente do estoque e parar de perder dinheiro, que era o grande problema das varejistas. Além disso, a aquisição de empresas de logística fez com que a Magazine Luiza se valorizasse muito e atualmente, depois do desdobramento que foi feito, a ação está valendo R$ 20,18. Nesses múltiplos a gente tem um PL ali bem esticado de 334, porque a Magazine Luiza cresce muito. Desde 2017 para cá a empresa já se valorizou mais de 5.000%. Imagina, você investe R$1, você tem ali R$5.000 em termos ali de períodos de 5 anos. Olha que coisa louca, né? A gente tem também um PVP bem esticadinho ali, viu, de 17,9%, mas é porque o mercado é animado com a Magazine Luiza, porque ela cresce bastante, continua crescendo, e se pá, a Magalu é a próxima Magalu. E por que ela pode ser uma ação estratégica, Matheus? Já não tá caro? O que pode acontecer? Primeiro, que a gente tem a migração da maneira de consumo do brasileiro em larga escala. O que eu quero dizer com isso? Estou falando aqui de e-commerce, consumo pela internet, que está crescendo muito, muito mesmo. Mais de 273% no ano de 2020, porque como a gente viu, o lockdown forçou as pessoas que ainda não consumiam pela internet. Eu já consumo pela internet há muito tempo, mas quem não consumia passou a consumir e esse dinheiro migrou ali para o mercado das varejistas, entrou muito dinheiro, o auxílio emergencial, vários fatores econômicos fizeram com que ela teve ali uma alta de mais de 100% na sua receita. E a Magazine Luiza tem cerca de quase 70%, cerca de 65% da sua receita vindo ali dos canais digitais, vindo ali do e-commerce. Então é uma empresa extremamente digitalizada e que pode decolar pensando na mudança ali de consumo. Além disso, a gente tem a reabertura de novas unidades da empresa. A gente teve ali que fechar as lojas dos varejistas, mas agora em algumas regiões do Brasil, tá? Não são em todas, o problema tá passando, né? As empresas estão reabrindo. Isso pode fazer com que ela tenha uma alta na receita proveniente dos meios físicos. E o mercado acompanha como sempre. E além disso, a gente tem as aquisições feitas pela empresa, né? 2020 foram diversas aquisições, 2021 já teve aquisição e promete ser um ano repleto de aquisições, porque a Magazine Luiza cresce a passos largos. Cara, esse vídeo tá ficando muito grande. Vamos passar para nossa última empresa, cerca de 17 minutos de vídeo, sem edição, cara. Olha tanto que esse canal tem conteúdo, eu não preciso nem ficar editando aqui, eu consigo trocar ideia com vocês, porque a gente tem essa intimidade. Então, se você não se inscreveu, ficou curioso para saber como é que esse louco fala desse tanto sem edição, não deixa de se inscrever aqui no canal, que você vai descobrir ao longo dos vídeos. Então, vou falar da nossa última empresa. Essa aqui eu duvido que você ia acertar. A gente vai estar falando agora de Bradescão, BBDC3 e BBDC4, um dos maiores bancos, o segundo maior banco privado do Brasil, que tem mais de 4.000 agências e tem mais de 18 agências internacionais, mais de 1,6 trilhão em ativos totais, uma carteira de crédito de quase R$1 trilhão, cerca de 900 bilhões de reais. É muito dinheiro. O Bradesco é muito gigante, é um banco extremamente perene e um banco extremamente lucrativo, com um ROI ali acima de 15%, bem interessante. Bradesco, então, cada ação está valendo R$ 25,32. O PL dele está em 13,57 e a gente tem um PVP de 1,56. Um PL bem bacaninha, um PVP ali mais ou menos, mas vamos ver por que o Bradesco pode bombar, e esse aqui é o motivo que eu não vi ninguém falando, cara. Realmente ninguém falando. O que acontece? Primeiro a gente tem a alta da Selic sendo prevista. O Brasil estava com juros negativos. Quando a gente pega os juros e diminui ali da inflação, a gente vê que o país estava com juros negativo real e nominal ali de cerca de 2 a 3%. Um país de desenvolvimento ali, um país emergente com juros negativos como juros de países desenvolvidos como Suíça, é realmente inimaginável. A Selic já teve a sua primeira correção de 2,0 para 2,75 e como você sabe, os bancos são remunerados com base nas taxas de juros. A diferença entre o valor que vem e o valor que volta. E a nossa taxa principal, referencial de juros, é a taxa Selic, que norteia as outras taxas de juros. Então, quando a gente tem uma taxa de juros sendo prevista ali para o final de 2021, a taxa Selic sendo prevista de cerca de 5%, é uma migração de 2,75% para 5%, pode fazer as demais taxas de juros ter um reajuste muito grande e os bancos, claro, que lucram bastante com isso. Outra questão também é com relação à alta da inflação. A gente tem dois principais índices de inflação, o IPCA e o IGPM. O IPCA vem subindo bastante, o IGPM acumulado já somam ali mais de 30%. E para você que não sabe, a grande maioria, eu posso falar isso porque eu já trabalhei no mercado imobiliário, já trabalhei como atendente num cartório de registro de imóveis, grande maioria dos mercados, contratos de financiamento imobiliário, de alienação fiduciária, esse que é o nome certo, são ali ajustados pelo IGPM. E o IGPM está em alta, isso pode fazer com que os lucros dos bancos voltem a crescer, principalmente pensando no mercado imobiliário. Chega de te enrolar, já chega, pode ir embora, o vídeo vai ficando por aqui e até mais, isso não é recomendação de compra, hein?